Como ficar rico mais rápido. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dias dos investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar como ficar rico mais rápido. Esse é o tema do nosso vídeo. Vamos lá! Só ainda fazendo aqui uma observação, esse vídeo é baseado em um vídeo como ficar rico 2 vezes mais rápido do Ben Zwell. Se você não conhece o Ben, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, desse vídeo especificamente aí, que ele fala como ficar rico 2 vezes mais rápido. Então aí, resumindo o que ele falou lá, o Ben, seria tornar a vida mais leve. Esse foi o termo que ele utilizou lá. O Ben, para você que não conhece, ele é um israelense que mora aqui no Brasil, é um educador financeiro também, e tem um conteúdo muito interessante aí para quem realmente quer desbloquear a mentalidade nessa parte da educação financeira. Mas enfim, o Ben falou com relação a esse ponto de como se tornar a vida mais leve, e aí eu resolvi pegar esse vídeo que ele falou lá, esse termo, e transformar aqui em números. Afinal de contas, aqui na Symmetry, aqui no nosso plano 5, a gente trabalha com números, trabalha com dados, e para a gente é interessante transformar esses dados em alguma informação útil. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, tá? Então vamos dar uma olhada aqui através de um exemplo, principalmente focado naquilo que eu gosto, mas hoje eu não tenho, carro. Então vamos lá. Como exemplo, peguei aqui um carro que eu poderia comprar, eu gostaria de comprar, mas eu não vou comprar. Essa aí é a filosofia, principalmente aqui, que eu vou aplicar aqui nesse exemplo aqui, exatamente para tornar a vida mais leve, de acordo aí com aquilo que o Ben falou, né? E aí eu peguei esse exemplo aqui do Compass Trailhawk TD350 4x4. Essa aqui é a versão top de linha aqui do Compass da Jeep. Se você for olhar lá, ele tem várias versões, saindo de 146 mil até 226.990. Ali já está um pouquinho mais cara, né? Já está com juros ali, sei lá o que tem ali naquele Compass. Então aqui 229, vamos colocar aí, né? Só para fim de curiosidade, né? Saiu da loja esse mesmo carro aqui, de acordo com a tabela FIPE, você já vai vender por 211 mil. Então esse é o preço do Compass. Você comprou hoje, aí de repente, vamos supor, chegou lá na loja, botou aí 229 mil na mão do cara lá, comprou o Compass, semana que vem se arrependeu. Aí então você vai vender ele por 211 na sorte, né? Aqui é a tabela FIPE, né? Se você já tentou vender um carro, você sabe que na hora de revender, dificilmente você vai conseguir aqui esse valor que está aqui na tabela FIPE. Mas enfim, eu vou explicar essa história da vida mais leve exatamente aí com esse exemplo do carro, tá? Vou falar um pouquinho de carro e apartamento, mas o foco principalmente vai ser carro. Então vamos lá. Então estou utilizando esse exemplo aqui do carro, e aqui eu fiz 2 colunas, já que representa exatamente o balanço, né? O balanço é exatamente como você tem lá o balanço de uma empresa. Se você já pegou e olhou o balanço de uma empresa, ele tem essa cara, né? Basicamente é isso, ativos e passivos, uma coluna de ativos e uma coluna de passivos. Isso é uma questão contábil, tá? Essa é a parte que realmente é a parte fundamentalista, né, o investimento. Entender esses fundamentos das empresas me ajudou nessa questão financeira, na educação financeira. Então me educou bastante, né? Em um determinado momento, essa parte fundamentalista já não deixou de me ajudar, porque começou a haver aquele problema de decisão em quais investimentos eu poderia investir, né? Foi aí que surgiu a Symmetry, né? A Symmetry é exatamente uma startup que desenvolveu um sistema, né, de ranqueamento baseado em ciência de dados, machine learning, inteligência artificial, exatamente para ranquear ativos. Mas enfim, voltando a essa história aqui do balanço, né, a gente tem uma coluna de ativos aí em verde, a coluna de passivos em vermelho, e aqui embaixo, veja aí que eu coloquei patrimônio líquido. Esse é o ponto importante aí para você, investidor, qualquer pessoa, na verdade, não necessariamente investidor, pode ser um investidor que está iniciando ainda, ou nem iniciou, está com medo de iniciar, né? Então pode ser também para você também. Então aqui a gente tem a coluna, já tem ali o patrimônio líquido ali embaixo, e eu vou colocar ali em ativos. Coloquei o valor do apartamento, ou seja, se um apartamento você tem, né, vamos supor que você financiou ou comprou aquele apartamento, o valor do carro, por exemplo, aqui eu vou utilizar como referência lá aquele Compass, né, ativos na Rico, ou seja, na sua corretora Rico, se você tem. E uma outra também, aqui eu coloquei a Avenue exatamente para representar a parte de investimento no exterior, ou seja, fora do Brasil, né? Então aqui você tem essa coluna de ativos. Na coluna de passivos, basicamente você vai ter a parte de financiamentos. Aqui eu coloquei apenas 2 financiamentos, que seria financiamento de casa e carro. Poderiam ser outros financiamentos também. O primeiro cenário, né, que eu coloquei aqui seria esse daqui, né? Vamos supor que você tem um financiamento dessa casa, desse apartamento, na verdade, 800 mil. Ou seja, você tem um apartamento de 400 mil,
mas a dívida total ali com o banco, né, são 800 mil, ou seja, você ainda não é dono do apartamento ali em hipótese alguma, né? Você apenas emprestou um dinheiro ali, você alugou esse dinheiro, né? Está pagando aluguel para o dinheiro. Mesma coisa aqui no financiamento do carro, né? Tem 300 mil ainda de dívida e o carro vale 211 mil. Nesse cenário, o que vai acontecer nesse cenário? Se a gente for pegar aí esse valor aqui do apartamento, mais o valor do carro, somar todos eles aqui, vamos colocar aqui a contazinha, né, para você entender, né, passo a passo. Vamos somar aqui os passivos. Você tem 800 mil de passivo, mais 300 mil ali do carro, da dívida do carro, né? Você tem 1 milhão e 100 mil reais aqui em passivos. Se você pegar e vender aquele apartamento que você tem hoje, né? Você vai pegar e vender por 400 mil. Então aqui, por exemplo, 400 menos 211 aí no caso, seria outra parte de passivos aí que a gente tem, né? Do carro, né? Então você tem aqui 489, só que aqui negativo, tá? 489 é negativo, né? Então, ou seja, você tem menos 489 mil reais em patrimônio líquido. Ou seja, você não tem patrimônio, você está devendo, né? Na verdade, aí, patrimônio líquido negativo, ou seja, nada de patrimônio, pior que nada, na verdade você não tem nada de patrimônio, você tem um patrimônio negativo. Esse que é o ponto principal aí dessa questão de se meter em ativos que você vai gerar uma dívida. No caso aí, o passivo aí de 800 mil do financiamento da casa e o 300 mil financiamento do carro, né? É sempre bom lembrar que lá no livro do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Ele faz esse negócio, essa distinção entre ativos e passivos, né? Só que tem algumas questões, né? Ele fala que casa não é ativo, né? Na verdade, casa aí, em um determinado momento, não é patrimônio, tá? Ou equity, né? O termo seria mais adequado nesse ponto, né? Mas ele associa exatamente a questão de ativos à geração de renda, ou seja, ativo é aquilo que gera dinheiro para o seu bolso, né? Na questão do fluxo de caixa. No vídeo de amanhã eu vou explicar melhor essa história. Aí, no caso, se você vender o apartamento e o carro, você ainda tem uma dívida de menos 489 mil que você vai ter que pagar. O outro cenário que eu coloquei é exatamente a partir do momento em que você começa a zerar o seu patrimônio, porque nesse cenário aqui que eu coloquei, o financiamento que você deve da casa e o financiamento que você deve do carro é igual ao preço dos ativos, ou seja, se você fosse vender o apartamento, você conseguiria 400 mil, se você fosse vender o carro, 211 mil. Nesse caso, você tem aqui zero de patrimônio, né? Então aqui você não tem patrimônio nem positivo nem negativo, está no zero. Aqui realmente você tem zero de patrimônio. A partir desse momento, né, se assim você continuar pagando os seus financiamentos, e de repente os ativos valorizarem, né? Principalmente a parte do imóvel, a parte do carro, dificilmente vai acontecer uma valorização considerável, a não ser que seja um carro importado realmente, né? O Jeep, ele, no caso, ele é importado, né? Mas se fosse aquela classe de importados mais desejadas, como BMW, Audi, Volvo, de repente nesse caso você teria um ganho aí de valorização do carro, né? Principalmente porque estão atrelados ao dólar, né? Aqui no outro cenário que eu vou colocar aqui para vocês, nesse caso aqui, eu coloquei simulação de 2.000, seria um patrimônio líquido hoje, né, em 2021. Vamos supor que você não tem nada de financiamento de casa, nada de financiamento de carro, ou seja, você não tem lá o valor do apartamento e nem o valor do carro para vender, né? Mas sim, eu peguei todos aqueles valores e coloquei em ativos, no caso da Rico, né, representando ativos brasileiros, 400 mil, e ativos da Evne, 211 mil reais. Ou seja, se a gente for contar agora, nesse caso, a gente tem aqui um patrimônio líquido de 611 mil reais, tá? Então, esse aqui é o patrimônio total que você tem, por exemplo, aqui em 2021, né? E qual é a vantagem comparada àquele cenário anterior, né? Como eu falei anteriormente, casa ainda tem uma valorização, geralmente associada à inflação, né? Mas pode ser uma valorização maior que a inflação. Carro, dificilmente você vai ter uma valorização, na maioria das vezes você vai ter uma perda, na verdade, né? Ou seja, você vai ter ali aquele patrimônio depreciado, né? Mas, nesse caso, eu peguei e coloquei 400 mil reais em ativos da Rico e em ativos lá, no caso, poderiam ser ações, fundos imobiliários e ETFs brasileiros. E lá na Evne poderiam ser stocks, REITs e ETFs também americanos. Então, nesse caso, você tem um patrimônio líquido aí de 611 mil que pode valorizar. Ou seja, diferente daquilo ali que a gente tinha da casa e do carro.
Então, nesse cenário, por exemplo, eu coloquei aqui um outro cenário final, poderia, daqui a 10 anos, coloquei 2031, com um crescimento de 1% ao mês, aqueles 400 mil virariam lá 1.300.000, tá? E os ativos da Avenue lá, que estavam em 211 mil, virariam 696 mil. Então, nesse caso aqui, você tem aproximadamente aqui, né, quase 2 milhões. Vou arredondar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Nesse caso aqui, 2 milhões. Já saiu de 611 mil lá em 2021, aqui em 2021, na verdade, e daqui a 10 anos, 2031, a gente teria 2 milhões. Isso considerando uma taxa de crescimento, uma taxa de retorno mensal de 1% ao mês. Se for maior, obviamente, esses 2 milhões poderiam ser muito mais ainda. Então, esse é o ponto lá que o Ben fala quando você tem uma vida mais leve. A vida mais leve que ele quer dizer é o seguinte: passivos lá praticamente zero ou zerados, na verdade ele coloca lá zero, né, que seria a parte de dívidas, e sobrando dinheiro para você comprar ativos realmente, né? Esses ativos que a gente está falando não são os ativos relacionados aí ao apartamento, ao carro, mas sim ativos financeiros que seriam lá ações, fundos imobiliários, ETFs, estoques, REITs e ETFs americanos também, né? E criptomoedas também, por que não? Então é esse que é o ponto aí do leve que ele fala lá no vídeo do Ben, né? Como ficar rico 2 vezes mais rápido. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Comenta aí se você está aplicando de repente essa lógica aí nos seus investimentos, na sua educação financeira, né? Também não esqueça de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.